jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. Tudo bem com você? Olá, Cris. Tudo bem, Kátia Gaia? Tudo ótimo. Hoje estou muito feliz, estamos com uma sumidade aqui no programa. Como você gosta, Cris. Verdade, hoje... Eu adoro porque eu tenho muito a ver com o Quinto Império e eu já comecei fazendo as minhas pesquisas pessoais com ele. Verdade, eu estava aqui nos bastidores só assistindo e o pessoal do Facebook também. Bem, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho do nosso convidado. Ele não é somente um cientista político, ele é membro da família imperial brasileira, descendente de Dom Pedro, ativista político e líder do movimento Acorda Brasil! Acorda Brasil! Bem-vindo, Luiz! Muito obrigado. Uma honra enorme estar contigo aqui no Enigmas. Honra toda minha, muito obrigado. Muito obrigada a você. Uma honra estar com você, né? Com toda essa descendência maravilhosa aqui, né? Eu já carrego isso comigo, já não sei mais como eu me comporto, então estou natural aqui com você. Isso é bacana, isso né? Isso é bacana. mesmo. Eu acho que a simplicidade diz tudo, né, Luiz? Tem que ser assim. Bem, mas eu não quero perder tempo, Luiz. Por que o Brasil é um país tão atrasado ainda? A gente é atrasado porque a gente tem uma organização de Estado ruim, a gente tem uma organização de Estado que coloca o Estado acima de tudo. O povo não é soberano. Então a gente tem que inverter essa ordem, tem que colocar o povo soberano e ele limitando os serviços e limitando as interferências que os políticos e os burocratas fazem com muita frequência e sem nenhum limite. Então essa reversão é que precisa acontecer. Esse é que é o grande problema. Isso é tema do seu livro, você fala verdade. muito sobre esta questão, sim. não é isso? Exatamente. Aqui nós vamos falar bastante sobre isto. Mas por que nós não conseguimos avançar e chegar a um patamar de um país desenvolvido? Porque nós queremos tanto isso, não é? Então, o que faz o país desenvolvido não é o Estado. O que faz o país desenvolvido é a sociedade. A sociedade precisa ser líder, a sociedade precisa ser desenvolvida. Então, quando ela é cerceada da sua capacidade de liderar e de fazer por conta própria e de inovar e de atender as suas próprias deficiências e atender aos seus próprios desafios, ela não se torna líder. Então, precisamos ter uma sociedade líder, assim conseguimos ter um país desenvolvido. E todas as sociedades que atingiram o ápice de sua civilização e são líderes de fato, todos eles têm uma intrínseca confiança neles mesmos. Eles olham para si próprios e falam assim, nós somos o ó que existe no mundo. Nós somos uma civilização magnífica. O francês acreditava isso, o alemão acreditava isso, o inglês acredita isso, o norte-americano acredita isso. Então, precisamos que o brasileiro acredite que o brasileiro é fantástico. Maravilhoso. E a gente tem que começar a liderar. Agora, para a gente começar a liderar, precisamos desarmar essa burocracia, esse Estado que foi criado em cima, para cercear essa nossa liderança natural. Verdade. É verdade. O problema do Brasil não é do Brasil, é individual. Começa pelo indivíduo, né, Luiz? É isso mesmo. Acorda Brasil, hein, pessoal? Vamos acordar, hein, pessoal? É isso aí. A mudança da Constituição brasileira, Luiz, você vê uma necessidade de uma nova Constituição? Como é que você vê isso? Sim, porque a Constituição atual, ela permite que o burocrata e o político interfiram em tudo sem limite nenhum. E a sociedade não pode bloquear isso de uma maneira direta. A única maneira que a gente tem é o voto. E o voto não é a única coisa. Existem outros mecanismos aí em países envolvidos, a gente não tem isso na nossa Constituição. E mesmo com esses mecanismos, o burocrata e o político ainda têm muito poder. Então a gente tem que limitar esses poderes do burocrata e do político e tem que dar mais voz direta, de intervenção direta, além do voto, para o cidadão. Essa é uma das grandes mudanças aí que afeta tudo. Então aí tem sistema eleitoral, tem que sair do atual proporcional, entrar para o voto distrital, temos que ter aí transparência tributária para dar informação para a população poder tomar decisões e fazer interferências mais inteligentes também. Então tem toda uma série de detalhes aí que discorre dessa mudança, né?
Que maravilha, Fantástico né, esse Kátia? pensamento. Nossa, libertador, né? Exatamente, Libertador. Exatamente. E quais as reformas estruturais que precisam ocorrer no Brasil, fora a Constituição? Olha, a Constituição ela baliza todas as outras reformas, mas vamos falar aqui, por exemplo, de economia. Sim. Na economia precisamos de uma ampla reforma tributária para deixar a economia mais livre. E o que acontece? A nossa tributação ela surge em decorrência das necessidades do Estado. Elas não surgem daquilo que vem das atividades da população, fala assim, poxa, eu preciso desse serviço público, por demanda popular. Não é imposto do Estado. O Estado que resolve, vou fazer aquele serviço público, então eu preciso de tributação, preciso regular tais empresas, tais indústrias. Então ele começa a tributar, regulamentar. Então o que acontece quando você tem essa perspectiva de cima para baixo? Toda a questão tributária, ela limita todo o leque de opções que a gente pode fazer. E você acaba não gerando, deixando as empresas trabalharem com o seu próprio fluxo de caixa. Então, a reforma tributária, no meu ponto de vista, ela é fundamental nesse momento, sobretudo que a gente está dependente cada vez mais de empreendedores criando emprego e criando oportunidades de trabalho. E precisamos que a gente tenha uma reforma política que aproxime o eleitor do eleitorado, o eleito do eleitorado. Então, isso envolve uma reforma de sistema eleitoral e, claro, aí para estabilizar o país do ponto de vista federal, precisamos aí de um poder mais fragmentado, né? Toda vez que você tem poder concentrado, um executivo muito forte, você tem uma pseudo-ditadura ou até mesmo ditadura mesmo de fato sendo imposta. Então a gente precisa sair desse risco. Precisamos fragmentar o poder executivo, ter mais freios e contrapesos aí no legislativo e também no judiciário, com o envolvimento direto da população. Eu tenho uma pergunta pessoal. Sim. Luiz, nós estamos num momento que nós estamos vendo uma corrupção gigante no nosso país. Nós precisamos de pessoas muito plugadas em espiritualidade, em consciência. Minha pergunta é o seguinte, você vai sair como deputado para que a gente possa ter alguém em quem acreditar? Olha, eu sou pré-candidato, me coloquei como pré-candidato. Então o partido ainda vai aprovar isso, temos uma convenção e depois aí o TSE tem que aprovar tudo, etc. Então tem um processozinho. Mas eu sou pré-candidato, sim. Que maravilha. O intuito aqui é, assim, qual é a motivação? A motivação é frustração, não é uma motivação boa. Claro. Eu acho que eu gostaria de não precisar ser candidato, a verdade é essa. Porque envolve um desgaste, coisa eleitoral, etc., pedir voto, isso eu acho que é extremamente fora da minha índole de fazer isso. No entanto, eu tenho que fazer, porque eu não estou vendo, acho que talvez seja muito cedo para ver isso, mas eu não estou vendo o meu discurso sendo replicado em outros políticos e representantes. Aí fala assim, poxa, então você quer dizer que o seu discurso é um discurso importante? Nada disso. O meu discurso é universal. O que eu coloco aqui no pauta no meu livro, as minhas opiniões políticas, elas decorrem de uma relatoria do que é universalmente já aceito pelas grandes civilizações do mundo. Não estou inventando nada de novo. Então, estou só aplicando, olha, aquilo que existe, funciona, e olha como nós não temos isso e como isso seria um benefício ao atual modelo. Então, eu não vejo ninguém fazendo essa sinapse, então eu estou me propondo aqui como um pré-candidato. Eu acho maravilhoso, particularmente, porque nós precisamos de gente com coragem de mudança. Obrigado. E você representa o novo, você não representa a repetição. Eu sei porque eu assisti muitos vídeos seus antes de fazer essa entrevista. Então, eu fiquei muito feliz e com certeza você vai ter meu apoio. Muito obrigado. Gratidão a você. Muito obrigado. Boa obrigado, sorte. Cris. Nós obrigado, desejamos mesmo, porque somos diante de tudo que está plugada em acontecendo, consciência, né, Kátia? não é? Vai ser um prazer. Eu vou precisar, porque, olha, eu até falei hoje de manhã, ontem à noite eu estava numa palestra e veio uma pessoa que também é apoiadora, com todas as boas intenções, e falou assim, mas olha, você precisa falar de uma maneira menos professoral. Você não pode aparentar assim tão do jeito que você é, assim tão hoje assim bem vestido e falar de um jeito mais falar mais popular e ter também abraçar algumas causas populares. Eu falei assim, olha, eu garanto para você que eu não vou fazer nada disso. Nada disso, porque não é isso que é necessário, eu vou fazer o que é necessário. Claro. Então, até mesmo meu decoro, isso é função do que eu sou. Mas assim, eu vou ter que mudar isso aqui. Agora, como é que eu vou comunicar o que eu tenho para comunicar se não é do meu jeito? Sem dúvida. É muito difícil. Então, talvez intérpretes disso podem fazer um bom uso disso e ainda galgar espaço político. Então, eu espero que isso aconteça também. Então, que seja assim. Olha, Luiz, eu sou psicanalista, tá? Mas assim, eu acho que a sua postura é ótima, porque você coloca seriedade e as pessoas percebem que você está dizendo a verdade.
Então a gente não pense que o povo é tolo, o povo está percebendo as coisas. Que bom, bom Isso saber é importante. disso, bom saber. Estão acordando. Estão Se acordando. esse é o Acordando. movimento, Brasil, né? acorda. Eu quero fazer uma pergunta pessoal também, até pegando um pouco do gancho do que a Cris falou. Em função de toda esta questão de corrupção, o Brasil, como ele pode avançar nos próximos anos? Nós temos eleição este ano. E aí? A partir disso, como que a gente pode ver o Brasil daqui a algum tempo? Então, acho que você falou o ponto fundamental. A eleição, ela infelizmente, é uma eleição chave, porque o problema da corrupção está vindo e advém do processo eleitoral e daqueles que estão ocupando o poder público. Sim. Eleito também, né? O processo eleitoral é caro, eles se elegem, eles se corrompem para fazer medidas provisórias, para aprovar a lei. Então o sistema não está bem montado e altamente condutivo à corrupção. E eles não querem fazer nada para mudar isso aí, estão se protegendo da gente, né? Fechando o sistema, fundo partidário imenso. Os grandes partidos que vão se beneficiar do fundo partidário são aqueles que foram lá e aumentaram o fundo partidário e vão ter mais horário de televisão. Então, o povo aí de consciência tem um grande desafio, que é ampliar essa consciência para não votarem nesses grandes partidos e representantes dos grandes partidos. É simples assim. Porque senão continua tudo mesmo, né? Se não continua mesmo, eles vão usar o sistema para se proteger. E essa janela que a gente tem é essa eleição agora de 2018. Acho que após essa eleição, se a gente conseguir botar ali um cavalo de Troia dentro de Brasília, para começar a frear algumas coisas e talvez até alterar isso, nós vamos ter uma chance de, no próximo ciclo eleitoral, 2020, ter um modelo já melhor. Sem dúvida. Tá? Essa que é a nossa expectativa aqui. Então, é fundamental esse momento agora eleitoral. A minha expectativa é que a gente vai vencer. Tá? O quanto que a gente vai vencer vai depender do ativismo, da consciência que a gente amplia daqui até a eleição. Olha que maravilha, hein? Tá bom. E o que é laudêmio? Fala pra gente. O laudêmio, basicamente, ele é um acordo entre um proprietário de terra e aquele que ocupa aquela terra. E o laudêmio, tem vários modelos de laudêmio, né? Então, você tem uma situação em que, por exemplo, que é o caso da família lá de Petrópolis. Naquela questão de Petrópolis, você tem um ocupante da terra, ele não pagou nada por aquela terra, foi dado a ele a posse, mas não a titularidade, né? Ou seja, ele pode usar, tem o benefício do uso, pode beneficiar, criar uma casa e tal, viver ali eternamente, passar para os filhos, etc. Quando ele vende aquilo, né, quando tem uma troca de posse, aí paga-se o laudêmio. Então, todo o benefício fica para quem beneficiou a terra, mas tem aí a cobrança daquele, o que seria talvez a compra inicial do valor do imóvel, ou um aluguel que também não foi cobrado. Então, é um diferimento de aluguel ou um diferimento de compra do imóvel, né, que nunca, de fato, não ocorre. Então, o laudêmio ele é extremamente importante, na minha opinião, da gente resgatar esse mecanismo. Por quê? Porque você tem áreas invadidas de cidades, você tem favelas, você tem até áreas rurais que são invadidas, etc. E se você não tem um mecanismo de laudêmio, você não pode dar a posse a essas pessoas de uma maneira legal, uma maneira formal. Então, eles ficam privados de beneficiar aquilo, já que não é dele, ele não vai beneficiar. Claro. A comunidade que se forma ali, naturalmente, ela não vai conseguir surgir. Uma vez que você tem propriedade, começa a defender aquilo, começa a primar vamos fazer uma praça, vamos fazer uma rua, vamos Sem beneficiar dúvida, aquele imóvel. Então, você não tendo esse mecanismo, sendo proibido de estender isso para os prefeitos, você tirou uma grande arma contra o que está acontecendo, sobretudo no Rio de Janeiro, que tem imensas áreas invadidas ali. Aí qual é a solução lá para o Rio de Janeiro? Vamos invadir com militares e com policiais militares, vamos fazer ali uns... Não vai, isso não... Tem que dar propriedade para aqueles que têm lá, e eles vão naturalmente adquirir aquela honradez de ser um proprietário do seu próprio imóvel, e aquilo, ao futuro, se for vender, ele vende. Aí a prefeitura até ganha com isso. Claro. Né? E aquele que vai comprar também pode ganhar, porque outros empreendedores podem entrar e fazer, agora eu vou comprar esse bairro inteiro desses laudemistas, vou comprar o bairro inteiro, vou fazer um shopping center, vou fazer aquele um grande imóvel. Então você começa a estimular toda a economia local em função disso. Agora é uma infelicidade que construíram e retiraram isso da Constituição em 1988. Né? É proibido fazer esse tipo de arranjo. Né? Exatamente porque a cabeça dos constituintes em 88 era totalmente socialista,
contra a propriedade privada. Até atualmente, eles não. Se você pega um prefeito socialista, ele não quer entregar a posse de titularidade, ele não vai fazer isso. Ele quer manter aquele povo ali amargurado, dependente dessas benesses, isso mesmo. e não quer entregar posse para ele que possa desenvolver sua comunidade por conta própria. Então, enfim, temos uma grande revolução aí a fazer nessa questão de propriedade privada no Brasil e obrigado pela pergunta. Essa questão do Laudemir era fundamental. Nossa, obrigada a você pelo esclarecimento, né? Pessoal, acorda aí, Brasil. Vem com a gente aí, ó. Minutinho aí para o nosso intervalo e a gente volta já já com o príncipe aqui do Brasil. Hoje nós viemos conhecer uma empresa alemã fundada em 1851 que, com toda a sua história, tem proporcionado em um dos seus braços soluções em aquecimento através de infravermelho. Esse sistema de aquecimento por infravermelhos tem vantagens significativas em relação aos sistemas por convecção. Não requer contato com material, nem meio intermediário de transferência de calor. O tempo de resposta reduzido ao acionamento e desligamento. Aquece precisamente o local e pelo tempo necessário. São especificados de acordo com as características do material a ser aquecido. E isso proporciona uma economia de energia e aumenta a velocidade de produção. Eu quero convidar você a conhecer a Ereus Nobel Light, que fica aqui na rua Blindex, número 134, em Piraporinha, na cidade de Diadema. O telefone 11 3579 9325. Você pode entrar em contato também através do e-mail fred.baruch@ereus.com. Vem conhecer a Ereus, vai trazer muita economia para você. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Essa é a última oportunidade para você comprar o melhor da moda inverno com preço de fábrica. Fame, Feira da Moda Inverno. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Fame, no Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Voltamos com o programa Enigmas e você que está nos acompanhando, você pode também ver este programa em diversos horários aqui na TV, na grade flutuante e também pelo nosso canal no YouTube, Cron TV. Acesse lá, viu? Que você tem todo o conteúdo e muito mais vídeos. Eu quero fazer uma pergunta. Costuma-se dizer que o problema do Brasil é o povo brasileiro. Isso é verdade? Não é nada verdade. Isso é uma grande mentira. O povo brasileiro, em uma análise fria, sem falar aqui de ufanismo de todo, é de uma análise fria, você vê povos que estavam em situação muito pior que o Brasil está hoje, ou até mesmo num passado recente ou até mais antigo, em situações muito piores, em pré-barbárie, com desemprego e sem virtude nenhuma, e você com um conjunto de leis, com pessoas de consciência aplicando o conjunto de leis fundamentais, como aquilo mudou completamente a realidade daqueles povos. Então, você consegue, com uma boa Constituição, você consegue inverter completamente a realidade de um povo. E o que acontece com a nossa Constituição? Ela não reflete a nossa realidade, ela está além da nossa... Ela é tão artificial, ela se desconectou da ordem natural da sociedade. Então, essa ordem natural, ela é que prima. Quanto mais próxima uma Constituição é da ordem natural e de como é que uma sociedade é naturalmente regida por si própria, mais sucesso a Constituição vai ter, mais vínculo a sociedade vai ter com a Constituição e uma nação de verdade surge disso. Porque uma coisa é simbiótica da outra. Uma comunidade reflete a sua nação e a nação ela é definida por Constituição. Então as coisas são simbióticas. Se você começa a colocar uma Constituição totalmente anômala do que é a realidade da sociedade, você cria despotismo de Estado, você cria tirania, isso desvincula da comunidade de fato que está embaixo. Mas enfim, então
Comparativamente falando, o Brasil tem tudo isso, tem uma população que não destoa de todo, nenhuma das populações das Américas, dos Estados Unidos, por exemplo, como foi o Canadá, como foi os Estados Unidos, não destoa em absolutamente nada. Onde que destoa? Foi na opção constitucional que o Brasil fez a partir de 1934, né, começou a fazer uma Constituição altamente interventora, reverte e mata essa questão de ordem natural e coloca, assim, o Estado como soberano. E, em função disso, você criou o momento de agora. Agora, essas narrativas que tiram poder da sociedade, fala que a sociedade é culpada, que o culpado é o português, que a imigração, da colonização é a culpada da nossa corrupção hoje. Isso é um absurdo. Isso é típico narrativa marxista, que tenta vincular duas coisas não vinculadas. E tenta ainda empoderar o burocrata, porque se a sociedade não tem virtude, quem é que tem virtude? O Estado é que tem virtude. Esse que tem que vir para corrigir as deficiências da sociedade. Então, ele tem que vir um populista ali para ele comandar o Estado, que vai corrigir essas deficiências da sociedade. Então, essa narrativa, você tem que entender, tudo aquilo que tira a força da sociedade é para criar tirania de Estado. Sem dúvida nenhuma. Concordo em gênero, número e grau. Perfeitamente. Olha, Cátia, é verdade. Quando as coisas começaram a dar errada no Brasil, no seu ponto de vista, então? Olha, tem alguns momentos. Acho que podemos até falar, botar aqui, para não dizer que eu sou imparcial, para afirmar que eu sou imparcial. O Brasil Império ele foi constituído como um Estado unitário, um Estado centralizado em uma Câmara somente, legislando para todo o Brasil. No início do Brasil Império, até meados do século XIX, isso foi ótimo, porque deu muita proteção e unidade ao país. Combatemos guerras, teve invasões, a gente combateu isso e foi ótimo para solidificar um país. No entanto, mais tarde, no século XIX, aquele centralismo não foi muito bom. E a gente não conseguiu desvencilhar desse centralismo desde então. Apesar do próprio Império falar, não, vamos ter que descentralizar, e a Primeira República veio com uma Constituição descentralizadora, também, mas não conseguiu descentralizar efetivamente, demorou, passou-se 20 anos, nem tinha como as cidades e as províncias se autofinanciarem. Então, eu diria que esse talvez seria o ponto negativo daquele período. Agora, onde de fato a gente vira a chave da coisa para o lado negro da força, em 1934, com a primeira Constituição de Estado Social do Brasil. Aí a gente inverte completamente, porque a primeira Constituição do Brasil ela ainda era liberal, vamos supor, que colocava o povo como soberano. Mas em 1934 o povo deixa de ser soberano, de todo. Aí o Estado passa a ser o soberano e aí começa. Então, desde 1934 até agora, a gente é uma versão rebuscada daquela primeira Constituição de 1934. Se for comparar de 88 com a de 1934, tem muita similaridade. Então, a gente só piorou, a gente só melhorou e piorou o que estava na Constituição de 1934. Então, a gente errou ali, né? Assim, errou fundamentalmente. Ainda poderia ajustar a primeira Constituição da Primeira República, poderia ajustar aquilo e daria certo. Mas, em 1934, a gente tomou um caminho totalmente errado. E dali em diante, aí veio Vargas, né? Junto com essa Constituição, tinha Vargas junto, então aí... Realmente foi um grande erro. E a gente ainda tem que se desvencilhar disso, né? A gente está com essas narrativas de que Estado que faz, de vamos industrializar, e o Estado que vai industrializar, vamos fazer essa política nacional de segurança, porque a política nacional de segurança é que vai resolver todos os problemas de segurança de todas as cidades do Brasil. Não vai ser por aí. É através das comunidades agindo por conta própria, terem poderes locais para fazer isso por conta própria. Eu quero saber qual a mensagem principal que você colocou na sua obra para o nosso internauta, para o nosso telespectador, para que eles adquiram as suas obras, a sua obra, né? Enfim, porque o Brasil é um país atrasado. Qual a sua mensagem? Olha, a mensagem é que o problema está definido. Com o problema definido, nós já sabemos que ele é resolvível. Então, é muito fácil resolver os problemas do ponto de vista intelectual. Ele já está pontuado aqui. Agora, cabe à sociedade agir com consciência. Com a consciência desses problemas, a gente vai conseguir avançar e eliminar os ruídos do que indica que sejam os problemas da sociedade, os problemas do Brasil, os problemas econômicos. Os problemas não são esse ruído todo, é o que eu estou definindo aqui. Não estou trazendo aqui o peixinho, puxando aqui para o meu...
para o meu, diria que para a minha didática, mas eu estou assim, dizendo que a gente precisa definir o que é o problema, né? E o livro faz isso. E uma vez que você faz isso, já é mais do que caminho andado para você resolvê-los. Claro, então agora é a questão de fazer a resolução. Pois é, Kátia Gaia. Um novo tempo, como diz Ivanis, apesar dos pesares. Estamos quebrando, né, as algemas, pessoal. Acorda, Brasil, né, Kátia Gaia? Acorda. Luiz Felipe, gratidão. Muito obrigado. Conte com o nosso respeito e admiração. Obrigado. Esperamos que você faça muito, que o brasileiro acorde e já passou da hora, eu acredito, né? Verdade, é verdade. E que as eleições sejam muito prósperas para você. Todos Auspiciosas. Sim, para todos nós. Muito obrigado. Príncipe, gratidão. Eu tenho certeza que você vai chegar onde você... Porque eu acho que para ser um príncipe precisa ter uma alma nobre. E isso você deixou claro na sua energia, no seu contato, né, nas suas palavras. A gente percebe isso claramente. E a alma nobre vem, gente, para mudar o mundo. Porque o mundo aqui não é dos espertos, é dos despertos. Vem com a gente nessa jornada pessoal. Gratidão a você. Gratidão. Gratidão, Luiz. Obrigado. Gratidão. Muito obrigado.